Bom dia, bom dia! E bora para o nosso encontro de hoje falar sobre limites e combinados. Sejam bem-vindas, bom dia! Bom dia, Pri! Hoje o nosso tema é sobre limites e combinados na adolescência. Vamos entender por que é tão desafiador lidar com limites e combinados, manter as consequências. Já aproveitem quem está chegando, bom dia. Encaminha aí essa live para outras pessoas participarem, pais, mães de adolescentes. Estão com café aí? Fizemos uma votação no nosso grupo e esse tema foi o escolhido para nossa primeira live. Toda sexta-feira de manhã estarei aqui com vocês para a gente bater um papo sobre os desafios da adolescência, trazendo um direcionamento para como lidar com todos esses desafios. E hoje nós vamos falar sobre como definir os limites, os combinados, as consequências e principalmente entender por que é tão desafiador a gente lidar sobre isso com os nossos adolescentes. Comentem aqui para mim qual que é a idade do seu adolescente, qual é o seu desafio em relação a definir limites e fazer combinados. No final eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vou pegar minhas anotações aqui, que eu tenho um monte de coisa para falar para vocês hoje. Então, bora lá. Vamos começar. Eu vou deixar essa live gravada lá no YouTube. Vocês podem assistir a gravação. E eu vou trazer para vocês os 5 passos para fazer combinados com o seu adolescente, sem briga, sem confusão, para tornar aí a relação mais leve, mais direcionada, combinado? Então vamos lá. Primeiro eu quero trazer aqui para vocês algumas frases que eu mais escuto de vocês quando falam para mim sobre o desafio de manter, né, de fazer combinados, de dar limites para o adolescente. Então, eu escuto de vocês: quero colocar limite, mas tenho medo de me afastar. Quero ser firme, mas não quero ser dura, rígida demais. Quero ensinar, mas acabo cedendo para evitar conflitos. Vocês se identificam? O limite, meus amores, quando ele é bem comunicado, bem colocado, combinado, ele aproxima e não afasta. Então, hoje eu vou trazer para vocês 5 passos para vocês entenderem como definir esses limites, esses combinados com o adolescente, sem virar uma guerra. E vocês vão entender o que está por trás desse desafio. Eu gosto de dizer que todo comportamento do adolescente é um sintoma. Quando a gente consegue compreender o que ele quer comunicar por trás de um comportamento, nós temos ferramentas, recursos e mais consciência para conseguir acessá-lo, para conseguir direcioná-lo. Quando a gente se coloca no mesmo lugar, né, do mesmo tamanho ali do adolescente, a gente acaba entrando em confusão. E esse movimento é o que acaba trazendo ali muitos conflitos para a relação. E eu sempre pergunto, né, quem que é o adulto da relação? Às vezes a gente não consegue entender por que mexe com a gente quando a gente traz um desafio, fala sobre as questões que estão ali acontecendo com os nossos adolescentes, porque é tão desafiador a gente lidar com isso. Então, eu vou trazer para vocês um novo olhar, aqui muito mais, não é dica, não é atalho, não é mágica. A minha proposta aqui com vocês é que vocês entendam como que o comportamento do adolescente afeta diretamente vocês e por que isso acontece. Quando você entende essa dinâmica, você consegue lidar melhor
com as suas frustrações, com o seu posicionamento, e aí sim trazer uma solução, um direcionamento para o seu adolescente, tá? Então, o que muda no desenvolvimento e por que que o limite é muito importante nessa fase? Então, primeiro eu vou trazer para vocês esse olhar falando do desenvolvimento do adolescente, tá? Na adolescência, o cérebro deles está em reforma. Então, imagina o seguinte, antes vocês ali tinham uma criança que atendia o seu comando. Você dava um direcionamento, falava é assim que vai fazer, é assim que vai ser, e aí ele simplesmente não tinha muita opção, né, gente? Então, as crianças ali até podem fazer uma birra, enfrentar, mas você está ali nesse lugar de autoridade e acaba direcionando o que eles precisam, né? O que seu filho ali precisa fazer. Quando eles fazem essa passagem, que eu gosto de falar que é uma travessia, de criança para a pré-adolescência e adolescência, várias coisas estão acontecendo. Então, não só o desenvolvimento físico, mas também cognitivo e emocional. Então, imagina o seguinte, o adolescente ele começa a ter mais autonomia e fazer alguns questionamentos do porquê as coisas funcionam daquela forma. E é natural dessa fase que isso aconteça. Então, ele está em processo de se entender quem é ele nesse contexto que ele vive e o que de fato ele tem vontade de fazer. E aí é que mora o desafio, porque o adolescente nessa fase, ele é movido pela emoção e não pela razão. Então, o desenvolvimento cognitivo dele, e emocional, ele é impulsionado pela emoção. Então, primeiro ele age pela emoção e depois pela razão. E quando isso acontece, é como se ele primeiro sentisse para depois pensar. E aí é onde ele reage, é onde ele testa, é onde ele desafia. Então, isso faz parte do desenvolvimento, não é falta de respeito. E muitas das dúvidas que vocês trazem aqui para mim, a pergunta é onde eu estou falhando e o que faz parte do desenvolvimento do adolescente, o que é normal e o que não é normal. Então, o primeiro passo é entender o que está acontecendo nessa fase, o que é esperado dessa fase. É esperado que eles tenham esse movimento de primeiro agir ali por impulso, seguir as emoções e depois pensar nas consequências, depois pensar de fato o que aquele comportamento dele traz de resultado. E o nosso papel nesse momento, eu falo que nós somos promovidos, né, a sair do lugar de cuidador para o lugar de orientador, de mentor. Por quê? Quando a gente está nessa função de cuidado, existe ali uma demanda física, emocional da gente, é um desgaste. Cuidar de uma criança é desafiador. Mas quando a criança cresce e vai para a fase da adolescência, a forma de se comunicar muda, a forma de se relacionar muda, e a gente precisa nos atualizarmos em relação a isso. Então, não mexe só com o adolescente, mas também mexe com a gente. Por isso se torna tão desafiador, porque é como se tudo que a gente fizesse, soubesse até aquele momento, enquanto eles estão na infância, na adolescência, a gente esquece de tudo. Tipo, peraí, deixa eu entender aqui quem é esse ser que está ali na minha frente, como que isso me afeta diretamente. Então, a gente sempre olha, né, o contexto no qual esse adolescente está inserido. Como que é a dinâmica da família, como que vocês se relacionam, se comunicam. E é nessa fase que é essencial a sua presença e manter ali uma regulação emocional. Porque eles vão desafiar, eles vão testar, eles vão errar. E aí a pergunta que eu faço é, você consegue sustentar esse lugar de orientar, de direcionar? Porque se a gente ainda fica, né, se nós ficamos presos àquela imagem daquela criança obediente, ou a gente já entende que ela faz birra mesmo e no final a gente acaba cedendo, nós vamos tratar os desafios da adolescência da mesma maneira. Então, a gente passa por um luto, não só daquela criança, de se despedir daquela criança para dar espaço para esse novo ser que é o adolescente, mas também da forma da gente educar, da gente direcionar, criar os nossos filhos. Então, a gente
entender essa transição é o que eu falo que é o ciclo de vida familiar. Nós passamos por várias fases no decorrer da nossa vida. Então, tem tanto a fase do próprio desenvolvimento, então lá, né, a fase da primeira infância, segunda infância, adolescência, jovem adulto, adulto, e aí tem a fase do, né, a velhice, e a gente tem também essa transição relacionada ao ciclo de vida da família. Então, existe ali um processo de desenvolvimento familiar também. E quando a gente começa a entender o que muda na dinâmica da família com base nessa transição, a gente tem um melhor preparo para lidar com esses desafios. Então, no ciclo de vida da família, a gente tem ali o jovem, né, o casal, sem filhos, se é a dinâmica, se é o formato da família de vocês. Depois tem a entrada, né, a chegada do primeiro filho, a do segundo filho, se tem, também vai mudar a dinâmica da família. Então, não é porque agora a gente já temos uma família, constituímos uma família e tem filhos. Não. A mudança também acontece com a entrada de filhos no sistema familiar. E aí, dentro desse movimento, a gente tem as passagens do desenvolvimento de cada um. Então, nós temos a entrada de filhos na família, então isso vai mudar na relação dos adultos, vai mudar na interação, na dinâmica da família, na rotina, nas prioridades, nos projetos. E quando chega a fase, né, da infância, passa por todo esse desenvolvimento, e aí chega o adolescente. Essa fase da adolescência também movimenta toda a família, também gera ali uma necessidade de adaptação por conta desse desenvolvimento do adolescente. E depois a gente tem ali a saída dos filhos de casa. Então, eu tenho mães já que fazem parte da orientação que elas tenham filho adolescente e já tem ali o jovem adulto, porque a adolescência vai até os 25 anos, isso faz parte do desenvolvimento, né, da maturidade, do desenvolvimento, vai até os 25 anos. Mas lá, naquela fase dos 19, 20, 21, em que eles começam já a buscar mais autonomia, daqui a pouco eles saem da família, daqui a pouco eles voam. E esse processo também mexe com a família, mexe com a dinâmica familiar. Então, quando a gente começa a entender em qual fase você está, tem famílias que estão com o adolescente e também com crianças na primeira e segunda infância. Como que isso afeta vocês? Como que isso muda na dinâmica da família, na comunicação? Então, começar a entender esse processo das mudanças do ciclo da família vai te ajudar a lidar com os desafios que cada fase se apresenta. E também para entender quem é você nesse processo todo. Eu recebo muitas queixas, né, dos comportamentos do adolescente, mas olhar para o contexto no qual ele está inserido, nos grupos que ele convive, a forma como funciona a dinâmica dessas relações, traz muita clareza sobre como também essa fase afeta você. E nós ali nesse lugar de adultos, de mentores e orientadores, como eu trouxe aqui para vocês, o nosso papel é não só orientá-los, mas não sair do lugar do cuidado, porque a gente vê, né, as crianças se desenvolvendo, se tornando ali um adolescente, a gente imagina que eles já tenham ali autonomia, já tenham maturidade para lidar com certas situações que são simples, mas não tem, meus amores, justamente por conta desse desenvolvimento que eu trouxe para vocês. Então, é exigido da gente uma participação, uma presença ainda nessa fase, só que de uma outra forma, tá? Então, o papel que nós exercemos na vida dos nossos filhos, em cada uma das etapas, vai mudar. E a gente olhar para isso, olhar para a gente, como que a gente dá conta de gerenciar tudo isso, é fundamental para que eles cumpram com os limites e os combinados. E aí vocês vão entender aqui como que a gente faz isso. O papel dos pais, eles precisam, né? A gente precisa sair do lugar de controle e ir para um lugar de direção, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês.
E então, antes, o que a gente via como uma obediência cega naquela fase da infância, agora a gente entra para um lugar que é meio que de negociação e autonomia. A gente, comentem aqui para mim, parece que a gente o tempo todo tem que negociar ali para as coisas funcionarem, e isso deixa a gente muito exaustos, né? Então, olhar para essa nova dinâmica vai te ajudar. Então, antes da gente reagir e definir limites e combinados, eu vou trazer aqui já um olhar para vocês em relação ao seu adolescente, tá? A gente esquece, a gente foca muito naquilo que é preciso ser feito. Então, eu não quero que você faça isso, então a gente define o limite nesse lugar de eu não quero, mas a gente não explica para eles o motivo disso, mas eles já têm maturidade para entender. E a gente também não entende o contexto por trás do comportamento. Então, ele não me obedece, ele não cumpre os combinados, ele não aceita as regras, tudo que a gente combina, nada acontece. O que está por trás disso? Lembra? Então, o olhar que eu vou trazer para vocês é sempre esse. A gente olhar todo o contexto da relação, da dinâmica, do que está acontecendo, para que a gente entenda o porquê de tanta resistência, por que eles ficam nesse lugar de que não vou fazer, não quero, não é para mim, então a gente vai entender. Quando a gente fala, né, sobre esse lugar de enfrentamento, de resistência dos adolescentes em relação a limites e combinados, é importante a gente olhar para como que está o sono desse adolescente. Ele está um sono regular? Está desregulado? Como que está o excesso de telas? Tem limites? Não tem limites? Como que está a rotina desse adolescente? É muito sobrecarregada? Tem muitas coisas? Porque vem uma irritação e uma desobediência. Eu nem gosto muito de usar obediência, desobediência, porque eu não acredito que seja o caminho. Para mim, o caminho é conexão e diálogo. Mas do que foi acordado, do que foi combinado, ele sai muito, né, do combinado, do que vocês imaginam, do que é negociável para vocês e do que não é. Alimentação, como está? As pausas, o descanso, como estão? Por que é importante a gente se fazer essa pergunta? Porque muitas vezes a gente vê um adolescente irritado, resistente, que confronta, que testa todos os limites, que não segue ali o que foi falado, o que foi orientado. Só que a gente precisa entender como que ele está antes da gente pensar em estratégias e pensar nesse direcionamento. Porque muitas vezes a gente já define, rotula de que é desobediente, não faz nada do que a gente combina, mas por trás disso existem ali questões até fisiológicas. Até nos processos terapêuticos que eu faço, eu sempre observo primeiro como que está, eu estou sem energia, eu procrastino. Então tem mães, tem pais que trazem essa queixa, que o adolescente não se interessa por nada, ele vive cansado, não quer nada da vida. E aí, olhar para essas questões é muito importante. Então, assim, de repente não está dormindo bem, não está comendo bem por conta do excesso de telas, lembra? Então, todo comportamento é um sintoma do que está acontecendo. Então, quando vocês trazem esse olhar, por que ele está me desafiando, mas o que está acontecendo? De repente tem uma rotina sobrecarregada de estudo na escola e chega em casa e não quer fazer nada. E aí não vai cumprir, não vai fazer a tarefa, não vai fazer as coisas porque está sem energia, porque não dormiu direito, porque ficou com excesso de telas. E aí a gente vai ter um encontro só para falar do vício em telas, como que isso afeta também na rotina. Então, tudo isso é preciso ser observado. Quando eu falo para vocês, principalmente, né, nos grupos que vocês estão lá, falar de rotina e organização é fundamental para que eles consigam cumprir com os limites e com os combinados. Sem rotina, sem uma organização do dia, é desafiador, porque fica desorganizado emocionalmente, tanto vocês quanto eles, tá? Então, assim, olhar, então, primeiro, olhar como que está a saúde física e emocional, a rotina de vocês, certo? Então, quando a gente observa isso, a gente percebe que ele está, muitas vezes, irritado,
reativo, disperso, por conta, né? E não te desafia porque ele te afronta, é porque ele não está conseguindo se organizar e gerenciar a própria vida. E aí é nessa hora que a gente se faz essas perguntas. É sono, é excesso de celular, é alimentação, é sobrecarga? Como que tá tudo isso? Então, primeiro, observem o contexto antes de agir, antes de falar. E ninguém combina as coisas num dia, num momento que está irritado. Porque aí vai entrar por aqui, sair por aqui, não vai adiantar, tá? Então, antes da gente começar, é vocês se fazerem essa pergunta. E importante, a rotina não é a rotina de vocês, porque a gente entra muitas vezes naquele lugar de que eu quero que as coisas sejam da minha forma, no meu tempo, do meu jeito. E aí se torna desmotivador e não se adequa à rotina do adolescente. Então, existe sim um ponto de encontro entre as responsabilidades do adolescente, da família, da casa, mas é importante olhar para a rotina do adolescente e a rotina da casa. E nesse ponto de encontro, aí sim vocês têm ali os combinados, tá? Tem um combinado do adolescente, tem um combinado da casa, e aí tem ali tarefas, atividades em comum, e eu vou trazer exemplos aqui para vocês. Agora vamos entender por que é tão desafiador vocês estabelecerem limites e manter os combinados e falar de consequências, tá? Essa é a fórmula. Se a gente for falar qual que dá para falar de limite sem combinado? Não, não dá. Dá para falar de combinado sem limite? Também não dá. Dá para falar de limite combinado sem consequências? Também não dá. E consequências não é sobre punição e castigo. Aqui eu não trabalho com punição e castigo, meus amores. E até se vocês têm eu vou trazer um novo olhar sobre isso, para que vocês entendam outros caminhos que possam ser mais efetivos na relação com seus adolescentes, que não seja através da punição e do castigo, tá? Porque a gente vê muito por aí o que se deve fazer, né? O que não pode fazer, mas ninguém explica a alternativa, o que é possível para que não seja dessa forma, tá? Então, assim, eu quero trazer aqui primeiro um olhar para vocês sobre limites e combinados. Então vamos lá. O jeito que você reage ao seu filho é muitas vezes um reflexo da mãe que você teve, do pai que você teve, da forma como você foi criada e educada, tá? Então, ou dos pais que você não quis ter e não teve. Então prestem atenção nisso que é muito importante. A forma como você reage aos comportamentos do seu filho diz muito sobre a sua própria história. Aos pais que você teve, a forma como você foi educado e criado. Educado e criado, tá? Então, você pode ter vindo de dois modelos extremos. O autoritarismo e também sem limites, certo? Então, assim, eu quero que vocês identifiquem aí qual foi o modelo de parentalidade que vocês tiveram. Foi muito mais no autoritarismo ou muito mais na permissividade? Então, ter vivido no autoritarismo, você pode entrar no lugar de que você promete que nunca vai repetir esse comportamento. Então, eu tive ali muita rigidez na minha criação, na minha educação, eu sofri demais, nada podia, tudo era proibido, não tinha espaço para conversa, não tinha espaço para expressar os meus desejos, para qual lugar que eu vou quando eu me torno mãe e pai. Muitas vezes a gente vai para o lugar de prometer que não vai repetir. E aí a gente faz o quê? Entra numa permissividade. Então, já que eu, quando fui adolescente, não podia nada, agora meu filho pode tudo. Percebe? E é um movimento muito inconsciente. E aí a gente tem também aquele modelo, né, de educação, de criação, de ter crescido sem limites e agora você não sabe dar, não sabe fazer os combinados, porque tudo podia. Percebe? Então, é importante vocês fazerem essa autoanálise. Como que foi para mim? Eu tive uma educação, uma criação onde era muito rígido, nada podia, eu sofri demais, tinha punição, tinha castigo, ou era eu me sentia muito à vontade, sem regras e tudo eu podia. Então,
Por que é importante a gente observar isso? Porque cada não que você dá vai despertar em você ou medo, ou dúvida, ou culpa. Então, quando, né, o adolescente fala, ah, você é chata, você é chato, todo mundo pode, menos eu. Qual é o sentimento que vem, que sente aí, que bate em você? Né? Muitas vezes a gente sente uma raiva, sente uma culpa, e aí a gente pensa em ceder. Então, esse movimento de entender o como colocar limites e fazer combinados me afeta ou não funciona na relação com o meu adolescente, é olhar para a sua própria história. Porque nesse lugar de, se eu tive uma educação muito rígida, ou se eu tive uma educação, uma criação muito permissiva, a gente tende ou se sentir perdidos, ou a gente tende a não considerar ali ser mais autoridade, ao invés de autoritarismo, com os nossos filhos, tá? Então, quando vocês estiverem no momento em que vocês sentirem que está sendo desafiador para vocês fazerem os combinados com os seus adolescentes, o primeiro passo é se posicionar. Então, assim, é dizer para ele mesmo, eu entendo que você está frustrado, mas é o limite que eu preciso manter. Então, a gente também tem medo, muitas vezes, de falar para o adolescente o que é negociável e o que não é negociável. A gente só fala que não pode, a gente só fala que não é assim, e não tem esse diálogo, não tem essa abertura, tá? E aí, eu quero trazer aqui para vocês que o limite, a gente faz... muitas vezes a gente usa o limite como forma, né, de trazer ali uma culpa, traz uma culpa, mas também nos coloca no lugar de eu tenho poder, estou no comando. E esse lugar, a gente se coloca no lugar de desafiar os nossos adolescentes também. Aí lembra que eu falei lá no começo? São movidos pela emoção, não pela razão. Então, por mais que seja muito assertivo o limite, ele vai reagir com emoção, não com a razão. Então, o limite, ele só educa e ele só é validado pelo adolescente quando é comunicado com clareza e há espaço para escuta, tá? Então, quando a gente grita para colocar limites, ele vai escutar o tom de voz, não o que você quer dizer. Primeira coisa. Segunda, a culpa. Então, quando a gente sente culpa de manter, de sustentar ou de dar limites, de estabelecer limites, o que é o limite? É uma liberdade com contorno. E quando a gente tem esse sentimento de culpa, de insegurança, ele vai perceber a fragilidade e vai testar. Então, ele vai testar e no fim o resultado qual é? Ele consegue. Então, toda vez que você colocar ali, definir e combinar um limite com ele, ele vai testar. Porque ele entende que se insistir, ele vai conseguir o que ele quer. E com coerência, quando a gente tem uma coerência para fazer os combinados e os limites, definir os limites, ele vai aprender e respeitar. Então, o que é importante aqui? A gente envolver o adolescente nas decisões, porque isso vai, além de desenvolver uma autonomia e também aquela parte do desenvolvimento, que não é só ter ações baseadas em emoções, mas também na razão. Então, a gente ensina eles a pensarem, é isso mesmo, tá? Então, quando a gente traz eles para tomar as decisões sobre a vida, a rotina, lembra que eu trouxe para vocês? É importante trazer o adolescente para que ele também faça parte desse combinado, desses limites. Então, por exemplo, um tema muito comum aqui, desafiador, que é o tempo de celular. Falar, muitas vezes a gente vai permitindo. Por quê? Porque é mais fácil, porque a gente está cansado, porque a gente não tem tempo, porque eu não sei o que fazer com ele nessas horas, então deixa lá no celular. Só que aí o negócio começa a sair do controle. Aí a gente vai colocar ali um limite de horário, do dia, da hora que eles vão ficar no celular. Só que aí a gente toma a decisão, surta, vai lá e fala, chega de celular, me dá aqui esse celular, não é assim? E, na verdade, não é nesse momento que o caos já está instalado que a gente define limites e combinados, fazem os combinados. Então,
é chamá-lo depois no momento mais neutro e falar que você tem percebido que o celular tem te distraído de fazer outras atividades no dia, que tem prejudicado o sono, que tem prejudicado as relações. Então, você gostaria de combinar com ele os horários nos quais ele vai ter acesso ali ao celular. O ideal para essa fase é, no máximo, 3 horas, de 2 a 3 horas por dia de telas. Então, ele vai achar pouco. Por quê? Porque fica 6, fica 8. Chega da escola e já vai para o celular. Então, se a gente apresenta outras atividades durante o dia, 2 horas é mais do que o suficiente, tá? Então, assim, por isso que é importante entender qual é a rotina do seu adolescente e fazer com ele essa estratégia de olhar para a rotina e entender que em qual momento ele vai ter acesso ao celular, por quanto tempo e depois de fazer o quê. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês já já. Então, o que acontece se esse combinado não for cumprido? Aí, meus amores, isso é muito importante. Primeiro, a gente surta que o celular tá sendo demais, aí a gente já quer tirar, ou a gente já briga, porque já viu que ali o negócio, né, vários dias já tá dessa forma, só que ele nem tá se ligando ali o que tá acontecendo. Aí você já chega, pá, falando tudo. Aí depois, você tira o celular, ou então não consegue mais tirar o celular, porque aí vai nesse lugar aí de permissividade, com medo de afastá-lo, com medo de perder um pouco da conexão que tem, ou é rígida demais, ou tá muito cansada, acaba cedendo, percebe? E aí a gente faz o quê? Acaba não falando das consequências. E muitas vezes a gente tira outras coisas deles que não tá nada relacionado com a questão ali envolvida. Então, entender isso e falar com ele antes de tomar essas atitudes vai fazer com que você mude até o seu posicionamento na relação com ele. A gente espera respeito deles, mas a gente não olha para os nossos comportamentos de que forma a gente também tem respeitado eles, percebe? Então, assim, é falar para ele, né? Primeiro, vamos olhar sua rotina. Que momento? Eu vou trazer um exemplo meu aqui, tá? E é o que eu aplico e as mães que estão na orientação também aplicam, estão aplicando e está funcionando e tem comprovação científica para isso, certo? Então, assim, eles vão buscar por prazer e o celular oferece isso o tempo todo. Lógico que eles estando no celular o tempo todo, eles vão ficar ali sendo, né, a dopamina ali, os sentimentos, os hormônios do prazer estão ali, ó. Tirar isso deles vai ficar chato. A vida é chata, não tem amigos, não faz nada em casa. Qual é o prazer que ele tem de fazer alguma tarefa de casa, meus amores? Vamos lá, né? Raras pessoas adoram fazer coisas de casa, porque vamos combinar que todo dia é muito chato. A gente acha chato. Então, assim, é chegar e entender a rotina deles. De manhã, gente, é agenda escolar mesmo, tá? De manhã você vai acordar e vai fazer tal coisa, vai ficar na escola até tal horário. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um combinado. Qual que é o combinado? Qual que é o limite? Ela vai para a escola de manhã, ela chega, almoça, ela tem 1 hora de almoço. Sim, ela tem 1 hora de almoço, de pausa. Porque imagina que ela ficou o dia inteiro na escola estudando, isso exige física e mental dela. Ela vai almoçar e ela tem 1 hora de almoço. Ela faz o que ela quiser nessa 1 hora de almoço. Almoça e fica ali sem fazer nada se ela quiser, no celular se ela quiser. Mas deu 1 hora ali de almoço e nessa hora eu não fico pedindo coisa, eu não fico enchendo o saco, eu não fico perguntando. Ela sabe que é 1 hora de almoço. Aí ela vai... Qual que é o período da tarde, o que deve ser feito? A tarefa de casa, lavar a louça do almoço. Gente, comandos simples, diretos e sem variações, porque aí a gente já começa, né? Vai lavar a louça, vai fazer isso, vai arrumar o quarto. Não, simples e direto e objetivo. Eles precisam de direcionamento, lembra? Então, comando simples e direto. Então, ela sabe que vai almoçar, vai ter essa hora de folga, aí ela tem que fazer a atividade da escola
e lavar a louça. Se ela vai lavar a louça antes ou depois da tarefa, não me importa. Qual que é o combinado que eu tenho com ela? Que a louça esteja lavada antes do jantar, para que eu consiga preparar o jantar com a pia limpa. Percebe? Então ela tem esse combinado. O que antes acontecia, e aí provavelmente o que acontece com muitos de vocês, a gente pede para lavar a louça, mas a gente quer que seja naquela hora, do nosso jeito, naquele momento, percebe? Então foi eu aqui, e a pergunta que vocês têm que se fazer, o que funciona para minha casa, o que funciona para minha rotina. Aqui foi isso que eu entendi que funciona. Então, ela terminou de fazer as atividades, aí ela lava a louça, aí ela tem o tempo de folga. Aí ela faz o que ela quiser. Então, eu não deixo claro que ela pode ficar no celular depois de terminar essas duas tarefas, que é estudar e lavar louça, por exemplo. Eu digo para ela que ela tem um momento de descanso e que dentro desse descanso ela pode fazer o que ela quiser. Percebe que eu tiro o olhar e o poder sobre o celular? O celular não é um objeto de poder aqui em casa. Não existe discussão por conta de celular, porque não é o problema o celular. O problema é o que eu ofereço para ela para além do celular. É minha presença? São outras atividades? Eu envolvo ela em outras decisões? Porque se eu não faço isso, qual a alternativa que tem hoje? Fica no celular. E aí, ou fica sem o celular de cara feia, percebe? Então, meus amores, é muito importante vocês começarem a perceber qual é a rotina ideal para o adolescente. Ela tem a responsabilidade do estudo, ela tem a permissão para descansar, porque nós não sabemos descansar e a gente faz o quê? Se incomoda quando o adolescente está cansado, quando o adolescente quer descansar. Então, lembra da nossa história? A gente precisa entender por que isso mexe tanto com a gente. Então, ela tem permissão para descansar, ela tem permissão para ficar numa hora de tédio do ócio criativo, chamem do que vocês estão acostumados, mas ela tem permissão para fazer nada se ela quiser. Tanto é que tem dia que ela já se organiza na tarde dela, que ela chega, almoça, depois da hora do almoço ela faz as tarefas e sabe o que ela faz? Ela vai dormir. Ela pega, coloca o despertador, ela vai dormir à tarde, porque acorda às 5 horas da manhã, treina de noite, a rotina é puxada. E aí eu vou ficar implicando com ela porque ela precisa fazer mais coisas. Então, entender a rotina do adolescente é muito importante. E aí, meus amores, é assim, como que a gente gerencia isso, tá? Então, eu dei o exemplo aqui para vocês. Faz atividade, lava a louça antes do jantar, janta com a gente e depois ela tem que tomar banho, obviamente. Então, ela já toma de manhã antes de ir pra escola, mas antes de dormir tem que tomar um banho. E aí, 9h30 a casa já está praticamente assim, um breu. Tudo apagado, silêncio, não tem televisão, cachorro, periquito, papagaio agitado. Então, trazer essa estabilidade, essa previsibilidade também ajuda na organização, ajuda eles entenderem os limites das coisas. Porque eles vão viver como se não houvessem amanhã. Eles vão viver tudo no mesmo dia. Então, eu tenho esse combinado. 9h30 eu não quero mais estudando. Semana de prova é mais puxada? Semana de prova passa dos limites? Sim, só que eu não a vejo no celular. Percebe? E eu não preciso dizer. Por quê? 9h30 eu quero já tomado banho e luz apagada. E aí é muito importante que assim, mas como que fica esse combinado? Como que fica esse limite? Eu converso, a gente tem medo de falar para eles. Do porquê das decisões, do porquê das coisas. Então, a gente precisa abrir essa comunicação. E aí, meus amores, é entrar no lugar, né, das consequências. Então, combinei com você essa rotina. Os limites. Os limites do quê? Os limites de ficar o tempo no celular, os limites de repente, sair fora de horário. Quais são os limites aí da casa de vocês, tá? É não entrar naquele lugar de castigo e punição, mas sim de consequências. Lembra? A gente falar de consequências com eles estimula o senso crítico, a autonomia deles. Então, a punição, ela nasce da raiva e do medo de perder o controle. Prestem muita atenção nisso, tá?
Então, se nós, lembra, tivemos uma educação em que nós sempre fomos punidos pelas coisas que a gente fez, isso gerava o que na gente? Raiva. A gente tinha raiva. Aí eu vejo muitos pais, mães falando, tá sempre com raiva, não consigo conversar. Mas de que forma que a gente se comunica? Como é que a gente busca educar? Se é sempre na punição, ele vai ter sempre raiva. E nós não somos ensinados a sentir raiva. Então é importante observar. Lembra, todo comportamento é um sintoma. Se a gente ensina pelo medo, não pela consciência, isso é uma punição. Tá? Então o nosso objetivo é sempre trazer para uma consciência. Dá trabalho? Dá. É fácil? Não, mas é possível. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de punição. Se você não fizer isso, você vai ficar sem o celular ou sem nada o mês inteiro. Aí você tira aquela coisa que ele mais gosta, aí você está punindo. Então, é condicionado. A gente trabalha ali na condição. E isso até ensina eles a falarem e até atenderem alguns pedidos da gente dessa forma. Então, se você, mãe, não fizer dessa forma que eu tô querendo, eu não vou fazer aquela outra coisa que você deseja, percebe? Então, o que o nosso comportamento também ensina? Segundo, a consequência, né? Então, assim, o castigo, ele entra nesse lugar. A punição, o castigo, ele entra nesse lugar. A gente fala para gerar medo, raiva. Agora, a consequência, ela traz o adolescente para a responsabilidade e para o vínculo. Então, a gente mostra para eles que toda escolha tem um impacto e que pode ser reparada. A consequência, ela ensina, é um aprendizado, mostra o respeito por ele, pelas pessoas que estão ao redor, porque muitas vezes não cumprir um limite, um combinado, faz com que isso afete a vida das pessoas na qual ele convive, percebe? Então, assim, ao invés da gente castigar e punir e ficar nessa barganha, nesse lugar de você faz isso e tem isso, se você fizer aquilo, vai ser dessa forma. É a gente substituir o castigo justamente pelas consequências. E lembra, a gente não fala de consequências no momento do caos. Tudo isso, meus amores, pode ser, vou sentar e vou fazer uma reunião de família para falar sobre isso. Não precisa ser dessa forma. São pequenos ajustes no dia a dia que vocês vão fazendo. Então, é falar menos e sustentar mais. Porque na punição, no castigo, a gente fica ruminando, fica falando todo o tempo. Você fez errado, você não cumpriu, você não sabe de nada, você nunca me obedece. E a gente fica nessa ruminação. Então, o importante é a gente falar menos, observar mais. Lembra? Vamos lá. Observar como está o adolescente. Está irritado, está com sono, está alimentado, está com excesso de estímulos, sobrecarga de atividades. Esse é o primeiro ponto. Arruma isso. Como? Fazendo uma rotina sensata, que cabe na vida dele. Porque até naquele lugar de que a gente quer oferecer tudo do bom e do melhor para os nossos filhos, eles têm uma agenda mais cheia do que a gente. E aí, quando tem um momento de não fazer as coisas que precisam ser feitas, eles vão tentar sair dessa. Por quê? Porque estão exaustos, tá? E é importante a gente ter um olhar de estar presente. Então, mesmo que ele não cumpra, que ele não faça o combinado, é ele perceber que você está ali para entender. Por que foi desafiador ele não cumprir com o que vocês combinaram? O que aconteceu? Perguntar. A gente tem medo de perguntar, porque a gente acha que vai ficar muito vulnerável e que é aí que eles não vão seguir ali o nosso direcionamento. Então, é perguntar, por que não deu certo? Por que está desafiador para você? O que funcionou? Como você acha que pode ser? E chamar ele para responsabilidade também, tá? Meus amores, vai ficar salvo assim, tá? Lá no YouTube. Eu vou deixar hoje salvo aqui, mas eu vou deixar lá no YouTube, tá bom? Gratidão por estarem aqui. Mas eu vou continuar, fica aqui que tá acabando. E aí vocês precisam entender essa dinâmica da permissividade do autoritarismo, tá? Então, qual que é o nosso caminho? Da autoridade afetiva. Então, eles sentirem que tem alguém ali que sustenta o lugar, os erros, os aprendizados deles.
E também entender que você é o porto seguro. Então, assim, a permissividade, ela nasce da culpa. Então, quais são as culpas que rolam por aí? Né? Trabalha demais? Tem filho menor, não dá tanta atenção? Tem uma rotina corrida? Foi muito ausente em algum período? Ou passou por muitos desafios com seus filhos, né? Com adolescente, medo de perdê-lo, enfim. E aí faz tudo o que o adolescente quer por culpa, percebe? Então, como que tá aí essa culpa? Quanto dessa permissividade de que pode tudo, não consigo colocar limites, me afeta por conta dessa culpa? Agora, o autoritarismo já nasce do medo. O medo de perder o controle, o medo de perder ali o espaço, de perder a mão, percebe? Então, o adolescente, o que ele precisa? De uma autoridade, de alguém de referência, que seja o adulto da relação. Porque no autoritarismo, eu mando, você obedece. Na permissividade, a gente cede ou porque está muito cansada, ou porque sente culpa, ou porque a gente já não quer mais conflito. Percebe? Então, assim, sustentar o limite é importante. Para a gente sustentar o limite, a gente precisa entender qual é ali, né, o sentimento que vem por trás disso. Por que é tão desafiador para nós sustentarmos o limite? Porque a gente vai ter que lidar com o desconforto do medo de perder a conexão com o nosso adolescente, ou de ver que ele até poderia fazer o que ele quer, mas a gente não quer porque a gente não teve ou porque com a gente não foi assim. Percebe? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Arrumar o quarto. Vamos lá. Toda casa é igual, tá? Vamos lá. Arrumar o quarto. Tem ali, né, os adolescentes que são mais perfeccionistas, que aí é outra coisa que a gente pode falar depois, mas na maioria é aquela desorganização que é a representação do que eles estão vivendo dentro, gente, é sobre isso, tá? Então, eles vão arrumar o quarto, e aí ele enrola, diz que vai depois. Você insiste, daqui a pouco você explode. Aí é olhar, será que eu quero na minha hora, do meu tempo, do meu jeito? Qual que é a rotina do adolescente? O que aconteceu no dia dele para ele estar cansado, resistente, não querer fazer? Será que é o celular que está distraindo? É fazer essa análise aí, tá? Então, é fazer o combinado que eu falei para vocês. Ordem das coisas e um comando por vez. Não adianta falar 50 frases que ele vai ouvir a primeira e dependendo do tom que você falar, tudo vai por águas. A linguagem corporal comunica, e às vezes muito mais do que um monte de palavra que a gente diz. Então, fazer o combinado. Chega o final de semana agora, aproveita o final de semana, vamos arrumar a rotina da semana. Vamos ver aí o que tem. Tem gente que não gosta de falar de rotina. Fala organização, vamos organizar a semana aqui. Fala, vai chegar tal horário, fazer tal coisa, tal. E aí, quando não se faz, qual que é a diferença do combinado e da punição? O combinado e consequência combinamos que você iria lavar a louça depois de fazer a tarefa e só então você teria um tempo livre para fazer o que quiser. Lembra, não é ficar no celular, fazer o que quiser. Aí não fez, porque acabou pegando o celular, não fez atividade ou não fez uma tarefa da casa. É simplesmente ser clara. O celular está te distraindo. Então, saia do celular agora, um comando por vez. E vai lavar a louça, por exemplo. Só depois de terminar o que a gente combinou, você vai ter esse momento com o celular. Então, quando eu vejo aqui que está distraindo demais, eu faço exatamente assim. Falo, olha, deixa o celular aqui. E não é fazer um show. Deixa o celular aqui que está te distraindo do que a gente combinou. Faz o que tem que ser feito e depois você está liberado. Entende? Então, quando a gente é clara na comunicação, quando a gente direciona, aí a gente consegue resultado. Qual que é a consequência se não fez o que combinou? No dia seguinte vai diminuir o tempo de tela, porque alguma coisa vai ficar para fazer. Vai ter que arrumar o quarto, por exemplo. Então, e limite, eu estou dando exemplo de telas, mas, por exemplo, já aconteceu aqui
de ser uma semana cheia de eventos. Então, vai encontrar com amigas, tem shopping, tem aniversário, tem um monte de atividade. Só que ela tem ali as tarefas de escola. Então, eu acompanho. Todo dia eu pergunto, tem tarefa de casa? Tem trabalho? O que você precisa de ajuda? Percebe? Gente, eu não sento com ela para fazer porque eu não tenho esse tempo também. Tô aqui atendendo, fazendo as coisas. Mas eu pergunto. E se ela precisa de ajuda, eu me organizo também na minha rotina, lembra? Para me adaptar e poder ajudá-la no momento que for possível. Então, por exemplo, já aconteceu de ter um monte de lição para fazer, mas aí tem os eventos e sai. Nesse momento, eu faço o combinado e coloco o limite. Eu falo, olha, você tem várias lições para entregar. Em qual momento você imagina fazer essas atividades para cumprir o prazo? Então, eu sento com ela e defino. Ah, eu vou fazer lição X tal dia, tá bom. Só que o primeiro dia que você atrasar a lição porque você saiu, no próximo encontro você não vai sair para fazer a lição. Então, gente, não é esperar o negócio virar um caos para fazer as consequências. Então, eu já deixei claro para ela. Primeiro faz as tarefas e depois você sai. Saiu, não fez atividade, ela vai precisar dar conta disso. E já aconteceu de não dar conta, e aí qual é a consequência? Foi para a escola sem fazer atividade, teve ocorrência da escola porque não entregou a lição, e essa é a consequência. Eu orientei, eu deixei os horários, mas às vezes a gente precisa deixá-los assumir as responsabilidades pelas escolhas, apesar da nossa orientação, percebe? Então, eu orientei, tem horário, quer sair. Na próxima saída, aí eu precisei intervir e falar, olha, eu quero saber se a atividade foi feita. Se não foi feita, primeiro os estudos, depois a diversão. Os estudos não foram feitos, não tem diversão. O que aconteceu numa próxima, eu não sei. Ela se organiza, dá conta de fazer a tarefa, vai se divertir e não tomou mais ocorrência. Qual foi as consequências dessa situação? A ocorrência da escola. Percebe? Então, às vezes, assim, por exemplo, oriento que ela precisa organizar as coisas no dia anterior da escola. Então, deixa a mochila arrumada, deixa o uniforme arrumado, deixa as coisas arrumadas. Todo dia eu falo, gente, é todo dia, tem que falar. Aí, a bonita não olhou o uniforme, e simplesmente chegou no dia seguinte, não tinha uniforme, a calça para ir, não pode entrar sem a calça. Aí ela veio me pedir. Eu preciso que você passe o e-mail. Cadê a calça? Cadê? Eu falei, a calça tá no cesto, você não falou para mim que não tinha, não lavou. Então você tem duas opções. Ou você vai sem calça, aí eu sou irônica, confesso. Ou você vai sem calça, ou você vai com outra calça e toma ocorrência, ou não vai pra escola. Só que era um dia que ela tinha prova, tinha atividade lá valendo nota. Lógico que ela não ia deixar de ir. E aí, eu falei pra ela, tá vendo? Se você me avisa com antecedência, a gente não combinou de organizar a mochila e o uniforme no dia anterior, porque se faltar, eu tenho como te ajudar. Agora, eu não tenho como saber se você usou todos os uniformes, se você usou mais de um, eu não tenho como saber, eu não vou olhar isso. Eu pedi pra você olhar isso. E aí, meus amores, o que aconteceu nesse dia? Ela foi para a escola com outra calça e tomou uma ocorrência. E eu recebi um e-mail e eu falei, de fato, a calça não estava lavada e ela foi sem a calça do uniforme. Então, é a gente começar, obviamente que a gente não vai deixar com que eles se coloquem em risco, mas eles começarem a entender. Eu expliquei por que precisava arrumar antes, né, até para a organização do dia seguinte. Agora, tem consequências. E eles entenderem as consequências é muito importante. A consequência é natural. É natural, entende? Então, e é explicar, né, o motivo do porquê desse combinado, tá? Então, como que a gente vai trabalhar a questão de ensinar e controlar, né? Ensinar sem controlar. Então, primeiro, o limite ele não serve para controlar, ele serve para ensinar responsabilidade, autonomia e autocontrole. Então, quando eu trouxe aqui o exemplo para vocês, ó, esquece o material da escola, já aconteceu. Lembra? Arruma o material no dia anterior.
chegou na escola e esqueceu o material. Se foi um dia que por um acaso realmente passou, a gente sabe quando, será que mesmo arrumou no dia anterior ou será que não? O que eu faço? Tem momentos em que é possível e eu vi que realmente, assim, né, foi uma falha, ela arrumou antes, mas acabou esquecendo de alguma coisa, tá tudo bem. Até levo lá se eu tiver disponibilidade. Mas na maioria, gente, não vou. A gente combinou de olhar antes o material. Chegou no dia seguinte, não tem o material, vai ficar sem o material. Qual que é a consequência? Não vai fazer atividade, vai tomar ocorrência. E aí não é questão não é uma punição, é a consequência disso, da responsabilidade que a gente vai treinar, tá? Eu vou trazer aqui só um parênteses para vocês. Ontem ela marcou de fazer a sobrancelha. Anteontem. Na verdade, ela me pediu para marcar. Eu falei, não, tá aqui o telefone, liga lá você e marca. Beleza. Falei, olha teu horário e marca. Aí ela pegou, marcou, tá? Ela ia sair da escola e ia direto para lá. Aí o que aconteceu? Ela se atrapalhou com o horário do estudo lá na escola e atrasou. Aí ela ficou olha a responsabilidade, ela ficou desesperada e falou assim: eu tenho que avisar que eu vou desmarca para mim. Eu nem olhei, eu tava em atendimento, ela viu que eu não atendi, não respondi para ela, ela mesma desmarcou e reagendou. E não me avisou. No reagendamento, assim que ela reagendou, ela esqueceu. Ela veio para casa, já chegou fora do horário que ela deveria chegar, mais tarde, por causa de prova. Ela estava tão cansada, ela deitou e dormiu. Aí eu recebi a mensagem da pessoa que faz a sobrancelha dela, da Bruna, falando: Dani, ela esqueceu de vir aqui hoje, né? A gente marcou. Eu falei: nossa, desculpa, não estava sabendo, vou falar com ela. Quando ela acordou e viu a mensagem da Bruna perguntando se ela iria, e ela perdeu o horário, gente, ela ficou desesperada. Ela: Dani, mãe, eu tô me sentindo mal, eu marquei com a Bruna e não apareci. Eu falei: pois é, filha, então agora você manda uma mensagem para ela, pergunta se tem algum custo porque você perdeu ou se dá para remarcar e assume. Aí ela morrendo de desconfortável de ter que falar para a pessoa que eu falei: fala a verdade. E aí ela ficou tentando, insistindo para que eu ajudasse com isso. Eu não ajudei. Eu falei: filha, é importante você saber lidar com o desconforto de quando a gente faz as coisas, a gente combina as coisas e não cumpre. Olha aí um exemplo de combinado. Ela combinou e não cumpriu. Então ela teve que lidar com esse desconforto. Ela mandou mensagem, reagendou, pediu desculpas, percebe? Então a gente ensina o tempo todo sobre limite combinado, não é só sobre aquilo que a gente quer na rotina da casa ou na vida do adolescente, mas são esses pequenos exemplos que mostram o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, de lidar com as consequências das atitudes. Se eu pego para resolver para mim e isento ela de sentir esse desconforto, ela não vai aprender, porque a mãe sempre resolve. A mãe sempre dá um jeito. Então, meus amores, é pensar de que forma a gente pode condicionar, né, direcionar os nossos filhos. Se toda vez que eles combinam uma coisa e não cumprem, a gente resolve, ou porque está cansado, ou porque não quer evitar conflito, ou porque já deu, a gente está desistindo de mostrar para eles as consequências. E não é punição, é mostrar o aprendizado. Então, qual foi o aprendizado que ela teve disso tudo? Foi entender que ela precisa colocar na agenda dela, que ela tem que olhar direito o que ela combinou. Responsabilidade. Se a gente tira deles as consequências, tanto faz o limite ou combinado. Eles não terão esse aprendizado, percebe? Então, assim, é mostrar para eles que toda escolha tem um impacto. Às vezes o impacto é na vida do outro, às vezes é na deles mesmos, às vezes é na dinâmica da família. Reforçar que o amor não depende da obediência. Então, o respeito faz parte da convivência. Então, por exemplo, se vocês combinam de sair sempre no mesmo horário de manhã, mas está sempre atrasado, qual que é a consequência? Como que isso afeta a dinâmica da família? Porque aí você também vai sair para trabalhar antes de deixar na escola e atrasa. Como isso afeta você? Ele tem consciência do quanto isso afeta? Então, é falar, é comunicar, tá?
E aí, eles aprendem muito pelo exemplo. Então, vamos lá. Esse é um ponto que a gente precisa se atentar. Às vezes, nós fazemos o combinado e não cumprimos, nem com eles e nem na nossa vida. Se eu combino com você de que eu vou te ligar a tal horário, eu vou te ligar a tal horário. Teve imprevisto, é sustentar o desconforto, de lidar, né, com esse desconforto de dizer para você que eu não vou conseguir. Mas nós também, muitas vezes, não temos esse comportamento de cumprir com os combinados na vida, de entender os limites das coisas, de bancar a responsabilidade, né, ali das consequências. Então, se a gente não assume também, eles aprendem com a gente. Eles aprendem olhando para o nosso comportamento também. Se eu combino e depois invento uma mentira para ter que me isentar da responsabilidade das consequências do meu combinado, o que a gente mostra para eles? Que mentir, ok. Eu posso simplesmente falar, não vou fazer o combinado, né? Eu combinei com tal pessoa, mas eu não tô afim de ir. Aí eu invento que tô com dor de barriga. Quem nunca, gente? O que a gente ensina com isso? Que mentir, tá tudo bem. Outro dia eu vi, uma mentirinha branca. Eu falei, mas que mentira branca? Mentira tem cor, gente? Não. Então, o quanto que nós também cumprimos os limites, os combinados, as consequências, temos responsabilidade, lidamos com a responsabilidade das coisas que a gente faz. É uma reflexão importante da gente se fazer. Se a gente não se coloca nesse lugar, né, de ser o exemplo, a gente não pode esperar que eles façam diferente, gente, porque eles são um espelho para as nossas questões, assim como nós somos um espelho para eles. Ainda voltando no exemplo do uniforme, né? Ela gostaria, ontem mesmo ela veio pedir, mãe, eu quero ir de legging para a escola. Falei, você pode ir de legging para a escola? Não, tem que ir com a calça do uniforme. Eu falei, sim, eu imaginei que sim. Aí ela falou assim, mas deixa eu ir. Eu falei, a regra da escola, né? Lembra, combinado, a regra da escola é de uniforme. Por qual motivo você iria sem uniforme? Porque hoje eu queria... Eu falei, gente, eu falei pra ela, filha, é assim, quais são as consequências de você sair da regra do combinado? Eu vou levar ocorrência. Então você vai tomar essa decisão. Manda um e-mail para a escola. Eu falei, falando o quê? Eu falei, você tem uniforme agora dentro da gaveta? Entende, gente? Então, assim, ela tá bom, então eu vou de uniforme. Pois é. Eu não fui, e insisti pra ir de legging. Ela tá me pedindo faz tempo. Não sei que raio que não quer ir com a calça da escola. Não vai. E se for, tem que ser verdadeiro. Eu não vou mentir na escola para ela poder falar, não tem uniforme, hoje ela vai com a calça que ela quer. Não! Se eu fizer isso, eu tô isentando ela das consequências. Então, quando a gente fala de limites e combinados, é muito mais profundo, vocês percebem? Diz sobre como a gente lida com isso. Se eu quero colocar limites e combinados por medo ou por respeito, ou se eu sou muito rígida, tem que ser do meu jeito, da minha hora, da forma como eu tô falando, ou se existe uma comunicação, um diálogo para poder fazer esses combinados. Tudo isso é muito importante a gente observar. E também como a gente lida com os nossos combinados. Eu marquei com você, eu não posso, eu combinei com você, eu não respondi. Respondam, retornem, façam, lidem com as consequências, com o desconforto de falar a verdade. Por que a gente acha que é mais fácil mentir? A gente ensina isso para eles. Não lavei a louça porque eu estava estudando. É fato ou é uma historinha? Quais são as consequências? Então, o tempo todo, gente, a gente acha que tem um manual. Quando eu falo para vocês, não tem manual. A gente ensina, a conexão é no dia a dia, no diálogo, na conversa. Não é só quando o caos está instalado. É quando a gente tem esse olhar com mais amor, com mais compaixão por nós e por eles. A gente fica o tempo todo em busca de acertar e perde o essencial. Porque errar vai fazer parte do processo.
E qual é o nosso papel nesse lugar? De sermos adultas da relação. Ele enfrentou, não cumpriu, vem cá, vamos conversar. A gente se torna, né, eu falo, a gente pergunta, a gente tem que ser a pessoa mais curiosa do mundo com eles. De entender por que foi difícil fazer a lição no horário, por que não consegue fazer atividade de casa, qual está sendo o desafio. E a nossa presença nos coloca nesse lugar de conseguir observar de fato o que está acontecendo. Não adianta pegar o adolescente e falar, ó, tá aqui, ó, conserta. A gente não conserta adolescente. A gente olha para a dinâmica, para o contexto do adolescente. E não é fácil falar isso, mas é verdade. Se eu tenho condutas e se eu lido com a vida de uma forma, como que eu posso esperar que um adolescente faça diferente se a principal referência é quem está dentro de casa? E se ele não encontra o que ele busca, as necessidades deles, não é atendida a necessidade, meu amor, não é dar presente, não é dar universo. A maior necessidade do ser humano é pertencimento, amor, afeto, carinho, atenção, validação. Se ele não encontra isso dentro de casa, ele vai buscar fora. Entende? Comentem aqui para mim se valeu a pena, se tem aí dúvidas. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? Qual limite você tem mais dificuldade de sustentar, né? O que a sua história diz sobre isso? Será que é o medo, é de agora, a culpa, ou vem lá de trás, tá? Aqui, ó, a Ariane perguntou, e como eu faço o pai da regras e ao mesmo tempo eu? Entendo que já é demais para elas. Então, aí entra um ponto muito importante que é vocês entenderem. Primeiro, assim, lembra, a família é um conjunto. Então, tem as suas necessidades, tem a do pai, tem as, né, das filhas. Então, assim, o que é negociável e o que é inegociável para vocês? Por exemplo, é inegociável para mim ela ficar até tarde de semana, seja no celular ou acordada. Então, 9h30, 10 horas é importante que esteja dormindo, porque senão no dia seguinte eu vou ter uma adolescente irritada, sem foco, vai mal na escola, aí, enfim. Então, o que é negociável e o que é inegociável? Dentro dessas regras, se é um modelo de muita rigidez, então eu só tenho regras, tudo é regra. É regra para comer, é regra para ir para a escola, é regra... Qual é o momento em que você consegue também relaxar? Porque muita regra e rigidez, lembra, é um medo de perder o controle. O quanto o excesso de regras, né, o que por trás desse excesso de regras fala sobre vocês. Então, lidar, né, com combinados e o combinado, existem regras que é aquilo que é negociável e inegociável. Então, vamos partir do princípio. Regras da casa. Quais são as regras da casa? Quais são os limites que vocês colocam? Então, por exemplo, limite pode ser de tudo, tá, gente? A gente fala de celular que tá mais fácil aí de falar. Mas, por exemplo, eu tenho limites de horário para chegar em casa. Então, ela sai com as amigas, tem limite para chegar. Qual é o combinado? Eu tenho o aplicativo de monitoramento, então eu vejo onde que ela tá. Então, mas mesmo assim não isenta a responsabilidade dela de me avisar que horas que ela chega, que horas que ela sai, com quem a gente conversa. Combinados. Vai sair com as amigas, eu quero saber quem vai estar, quem são os pais, qual é o endereço. E aí a gente liga para o pai, para a mãe que vai estar lá. Quero saber quem é o adulto responsável, onde que é o local, quem que vai estar. Chegou no lugar, me manda mensagem. Saiu do lugar, me manda mensagem. Eu tô olhando, gente, mas o meu combinado é com ela. É com ela. E isso já é natural pra gente. Entende? Combinado. Vai atrasar? Mudou o plano? Me liga. É inegociável mentir. É inegociável fazer as coisas e não me comunicar. E eu deixo claro, se eu não souber, eu não consigo te proteger, eu não consigo te orientar. Entende? Então, primeira coisa, quais são as regras da casa? Regras da casa. Toma banho, gente. O que eu vejo de mães falando do problema de higiene pessoal. Regras da casa. Tem que colocar? Vai tomar banho, tem que tomar banho. Tem que
ter essa hora de descanso. Então, assim, o quanto as regras, os dois colocam regras. Mas qual é o momento que vocês têm para aproveitar essa conexão, essa relação de vocês? Ao invés de regras, e se a gente pensasse também em rituais? Porque talvez a sua família funcione com as coisas de uma forma mais organizada, por conta dessa necessidade de controle, percebe? Então, assim, é uma característica da dinâmica da família, mas isso tem sufocado, isso tem afastado, é fazer esse questionamento, o quanto também o excesso de regras engessa a relação, cristaliza, deixa a coisa muito tensa, tensiona a relação. Então, de que forma que eu posso trazer uma leveza para isso? Criando rituais. Então, por exemplo, é fazer aquele dia do invertido. Aqui a gente tem o dia do invertido, é o dia que ela vai decidir as coisas da casa. Gente, eu morro de rir, porque não sabe, né? A gente treina até a autonomia. Então, é o dia que ela decide o que a gente vai comer. Eu entro no papel de adolescente e ela de adulto, sabe? Eu faço essa inversão de papéis. Tem o dia da preguiça. Gente, o dia da preguiça é o melhor. A gente até combina o dia da preguiça. A gente acorda, toma café, toma banho, bota pijama de novo, fica o dia inteiro de pijama. A gente não faz nada. É o dia da preguiça. Aí a gente pode almoçar 3 horas da tarde, a gente pode almoçar 4 horas da tarde, a gente pode não almoçar, pode comer primeiro o doce, depois o salgado. É o dia da preguiça, é o dia de não fazer nada. Então, criem rituais de conexão, de leveza, para que não fique só regra, regra, regra. Entende? Deixa eu ver aqui. Respondi para você, meu amor? Aqui, vamos ver. Ah, valeu a pena, gratidão. Eu que agradeço. Lu, tá aqui, meu amor, conseguiu? Ó, maravilhoso. Cheguei aqui por acaso e precisava disso. Falou muito que estou vivendo com meu filho de 16. Está difícil manter a rotina com excesso de celular. Rotina, Sabrina. Rotina. Faça combinados. Uma coisa muito importante que eu até trouxe na semana passada para essa semana na orientação parental com as mães, que a gente tem um grupo de orientação parental de mães. E um dos desafios é essa questão da disputa pelo poder através do celular. Então, o celular ele tem se tornado protagonista da família, da vida de vocês. Então, não fez tal coisa, eu tiro o celular. Percebe o poder que a gente dá para o celular? Então, assim, quando a gente normaliza, gente, a geração da internet, do celular, já é uma realidade. Então, o quanto mais você conseguir diminuir e não dar até que é desafiador, ótimo, mas já está na família, já faz parte do contexto. Então, o que a gente faz nesses combinados? Não dá o poder que o celular tem tido. É simplesmente falar, você tem 1 hora livre, não é 1 hora de celular, é 1 hora livre para fazer o que você quiser. Se dentro dessa hora livre você quer ficar no celular, ok. E aí a segunda pergunta, o que a gente fala que eles não podem ficar no celular, mas o que eles podem? Alguém comenta? A gente fala o que eles podem, a gente traz alternativas, a gente traz recursos para eles fazerem outras coisas. Na nossa época, pelo menos na minha, eu ia para a rua, eu jogava bola na rua, brincava de esconde-esconde, adolescente. A gente podia fazer isso, hoje não dá. A gente incentiva a fazer alguma atividade, sei lá, se mora na rua, chamar um amigo para vir em casa, de facilitar as relações pessoais, sociais, a gente não facilita. E aí, que alternativa que tem? Ou ele se isola, fica deprimido, não conversa, se afasta. Mas quais são as nossas também... que ferramentas a gente apresenta no lugar do celular? É muito importante. Então, assim, Sabrina, rotina. Combina com ele, não é no calor da emoção. Fala, olha, eu tô organizando aqui, o final de ano chegando, várias coisas para fazer, vamos organizar a rotina? Então, vamos lá, como que funciona para você? E um detalhe, tá? Eu atendo adolescentes de perfis diferentes e vocês precisam entender isso. Pode ser que você, a Ari que é mais da regra, tal. Então, se é uma família mais analítica, uma família mais que gosta, né, das coisas mais organizadas, pode ser que seu filho não se identifique. Então, assim, eu tenho adolescentes que funcionam com a agenda do Google. Eu tenho adolescentes, principalmente se tem algum transtorno de TDAH, por exemplo. Gente, não adianta fazer aquela planilha maravilhosa. Não vai funcionar, é quadro visual.
Então, até isso vocês têm que prestar atenção. Como é o jeito do seu adolescente aprender? Porque a gente fica tão focada naquilo que falta e não olha para a habilidade, para aquilo que ele já faz, para aquilo que ele já tem. Tão importante quanto a gente colocar consequências para as decisões que não são assertivas, é a gente também trazer privilégios para aquilo que é assertivo. Então, fez sem, né, cumpriu com o combinado? Comenta. A gente tem medo de elogiar, de sermos carinhosos com nossos filhos. Fez, por exemplo, minha filha lava louça. Gente, eu lavando louça, a louça fica assim, ó. Se tirar, parece que vai cair a torre, assim, ó. Eu não sou organizada na hora de lavar louça. A minha filha e o meu marido, eles colocam tudo por ordem de tamanho, até para lavar. Primeiro eles separam os copos, os pratos, os talheres. Depois que lava, eles colocam tudo organizadinho assim. Eu acho incrível. Eu não canso de elogiar. Quando ela lava a louça, eu falo, nossa, que louça impecável. É o meu jeito. A gente não elogia, a gente não olha para aquilo que eles fazem de bom. Então, assim, ofereçam alternativas ao celular. Arrumem a rotina, se fez, por menor que seja. Encontre uma forma de potencializar essa habilidade, de reconhecer o que foi feito, tá? Aí, cheguei agora por acaso, tudo que eu precisava. Gratidão, meu amor. O mais difícil é controlar a noite, porque eu durmo pesado e ele pega no computador. Se acordo de madrugada e pego, brigo, corto a internet no dia seguinte. Então, Lu, meu amor, coloca um horário para dormir. Todo mundo, desliga tudo. Ele pode ficar no computador. Depois da atividade, tem ali 2 horas. Aqui, jantou, tomou banho, cama. Às vezes eu fico aqui até mais tarde estudando, preparando alguma coisa. Eu fecho a porta do quarto, mas a casa está apagada. Não tem televisão, e não é questão de cortar a internet. É combinado. Fala, filho, a gente dorme cedo porque acorda cedo. Isso vai fazer bem para sua rotina, para o seu foco, concentração, para sua saúde. Eu entendo que é importante jogar um pouco, ficar com seus amigos. Então, vamos organizar? Que horário que você vai fazer isso? Porque deu 7 horas já, toma banho, a gente janta juntos e vamos dormir. Lu, ele vai resistir. Ele vai. Por quê? Porque agora já tá na rotina dele. E aí é o quanto você sustenta esse lugar. O quanto você, né? E não precisa gritar, bater de frente, brigar, falar, olha, o combinado é esse. Tem benefícios nisso que a gente está combinando. Eu não tô proibindo você de jogar e ficar, mas tem horário para isso. Até porque nesse horário da noite, ficar com excesso de estímulos das telas, meu amor, acaba com o cognitivo deles, tá? Aí depois vai mal na escola, não foca, não concentra, é irritado, agressivo, porque teve estímulo o tempo todo o cérebro. E assim, o excesso de telas também traga um problema muito sério, porque eles não conseguem lidar com a frustração. Eles não conseguem lidar, eles são impulsivos, entende? Então a gente precisa... Lu, sua casa, né? Até a Ari trouxe aqui as regras. Regras. Combinados. É inegociável. Depois das 9 horas, ninguém fica no celular. Por qual é o medo que você tem de se posicionar? Aí a gente olha para nossa história. É medo de perder a conexão? Eu tive uma infância muito rígida, não quero repetir com ele? Não, mas eles precisam de limites. E precisam, é uma liberdade com contorno, entende? A gente pode deixar ficar no celular, mas 2 horas, em qual horário vai fazer isso? E sustentar. Quem é o adulto da relação? Vocês sempre vão me ver perguntando isso, quem é o adulto da relação? Os nossos adolescentes estão mandando. Quando ele faz o que combinou, exemplo, lavar a louça, mas o tempo de tela tá abusivo, não larga o celular, fica com fone de ouvido o tempo todo, não lava a louça, mas vai ouvindo... Lava a louça, mas vai ouvindo o celular. Então, qual é a regra da casa de vocês? Quanto tempo de celular? Quais outras atividades ele tem para fazer? Como eu falei para vocês, a minha filha chega, almoça e fica no celular às vezes. Eu deixo, porque é o horário do almoço dela, ela faz o que ela quiser. Só que depois ela vai fazer a atividade, depois ela vai fazer as tarefas de casa. Então, assim... Dentro desse tempo de telas que é ideal para você, né, na sua rotina ali, 2, 3 horas, se ele lava a louça no celular, tá dentro dessas 3 horas, entende? E depois, o que ele tem para fazer?
E, gente, eu sei do desafio que muitas vezes a gente trabalha o dia inteiro, não dá para ficar monitorando, não dá para ficar no pé. Só que assim, o que mais incomoda? Então, ele fazer as tarefas e ficar no celular, o problema está sendo o celular, aí a gente faz o combinado especificamente por conta do que o celular representa na vida dele. Está tomando uma proporção, ele não tem feito amizades, ele não tem. A vida é o celular, aí a gente já vai entrar num outro ponto que eu vou trazer para vocês na próxima semana, que a gente vai falar sobre telas. Mas é importante vocês entenderem assim, às vezes o medo da gente perdê-los para o celular, para esse excesso de coisas, a gente pega uma implicância também. Então, o quanto assim, dentro do combinado, são 3 horas, se ele faz as atividades, se dentro dessas 3 horas, como ele vai usar? Se ele faz a tarefa de casa, lava a louça, e enquanto lava a louça, fica no celular, mas é dentro disso, por que está incomodando? Vamos olhar. E assim, o que está incomodando? Está passando do limite? Ou ele está deixando de fazer outras coisas da vida? Porque assim, vamos combinar que a vida da gente não é só lavar louça e fazer tarefa de casa, que no caso aqui são as 2 coisas que ela tem para fazer. Tem um momento em família, tem um momento com os avós, tem um momento de ver um filme, eu super indico vários filmes aqui para vocês, eu assisto com ela. Então, assim, a gente tem os nossos rituais. Quanto que eu também trago de estímulo para que ela se conecte com a família, com a gente, não fique só no celular. Dá trabalho, isso cansa. Mas muitas vezes a gente não quer que eles façam as coisas, mas a gente não faz, não dá alternativas para eles. Então, assim, ele tá lavando a louça e tá no celular, o que está incomodando? Essa é a pergunta. E de verdade, assim, o que tá pegando aí? Ele tá deixando de fazer ou somado a isso, ele tem mais 3 horas, por exemplo. Diminui as horas dele. Mas fazendo o quê? Aí a gente tem que pensar. O que ele vai fazer nessa hora? Qual é o outro estímulo que se tem? Mandar jogar bola no condomínio, chamar um amigo para vir assistir alguma coisa, inventar alguma comida, chamar ele para cozinhar, o que a gente vai fazer, tá? Ó, meus amores, entrem na comunidade aqui, eu vou liberar para vocês um guia com ideias, mais de 26 experiências e também um desafio lá de 7 dias para vocês saberem o que fazer com seus adolescentes. Tá? Ideias de atividades para fazer com eles. Eu vou fazer um stories, colocando o link lá para vocês baixarem. Pronto, mais fácil. E entrem na comunidade. Combino isso com a minha filha e ela não cumpre. Ela fala que esqueci de avisar. Eu falo tudo isso para ela e ela esquece. Então eu falei que não deixarei mais sair se ela não cumprir os combinados. Então, meu amor, aí assim, percebe que ela tá... você não me avisou, então eu não fiz? De que forma que você pode ajudá-la a se organizar para que ela comece a assumir essa responsabilidade? Então, e primeiro, qual que é a idade da sua filha? Porque assim, eu até falei com uma mãe ontem sobre isso, né? Até os 12 anos, meus amores, são crianças ainda e começa a entrar a pré-adolescência. Dos 12 até os 14 ali, eles não têm noção de organização. O tempo deles é como se esticasse assim, ó. 1 hora vira 24 horas. Eles não têm esse senso, né? A área do cérebro que está desenvolvendo, do planejamento, da execução, eles não tá desenvolvido ainda. Então, é diferente da gente, que a gente tem ali, sabe o que tem que fazer e vai lembrar o que tem. Eles não vão lembrar, não vão. É do desenvolvimento, tá? Então, primeira coisa, meu amor, é olhar. Comenta aqui pra mim qual que é a idade dela. E assim, a gente ir guiando nas responsabilidades de acordo com esse desenvolvimento cognitivo também, emocional, tá? Então, essa idade, ela ainda está no processo de aprender a ser... É desorganizado, é tudo desorganizado, é tudo desorganizado. Só tem tamanho, é tudo desorganizado. Então, assim, qual que é a forma? Então, ela fala que esqueci de avisar. Não, você não tem que lembrar ela de avisar.
Você, primeiro passo, combina com ela, é um planner, uma folha, gente, folha sulfite, colocar lá, primeira coisa do dia, tal coisa, segunda, tal coisa, terceira, tal coisa. E falar para ela, ó, isso aqui é o que você tem que fazer hoje. E faz ela dar check lá, sabe? Não é ficar lembrando. Ela, para desenvolver isso. E aí, como que você... o lembrando é importante, porque assim, eles esperam que a gente fale o que eles têm que fazer. Na verdade, eles já sabem o que tem que fazer. O que a gente faz é falar assim, ó, já terminou as coisas que tinham para fazer? Você pode dar esse lembrete. Se é lavar louça, se é fazer atividade, se é o que for. Você já fez o que você tinha que fazer? Entende? Ó, então, assim, faça esse planejamento e descubra uma forma visual dela acompanhar as coisas. Vai ser no primeiro dia? Não vai. Vai ser na primeira semana? Também não vai. Pra gente mudar um hábito é pelo menos 21 dias, tá? Não desista, vai dar certo. Aí, sobre as consequências, não sair se ela não cumprir os combinados. Sim, sabe? E aí, muito importante você ter falado isso. E eu vou falar para vocês uma coisa. Muitas vezes o jeito que a gente fala torna isso uma punição. Então eu pego o que ela mais gosta, que é sair. Então se ela não fez os combinados, ó, só porque você não fez, você não vai sair mais. Olha a diferença. Só porque você não fez, você não vai sair mais. Só que eu deixo para avisar depois que ela não fez, lembra? Então não. Eu vou sinalizando. Olha, você já cumpriu? Fez lá suas coisas? Só isso, fez lá suas coisas? Fez o que a gente combinou? As consequências têm que ser combinadas antes. Ó, tá aqui. Enquanto você não fizer, você não sai. Fazendo, você tá liberada. É consequência. Entende? Então, assim, fez as coisas que a gente combinou, eu não tenho por que ficar proibindo se o combinado foi que ela pode sair depois que fez. Então, eu quero sair agora. Tá, mas tá tudo liberado lá? Já fez tudo que tinha que fazer? Já? Então tá bom. Não fiz. Assim, então termina, que assim que você terminar, você vai. Percebe o tom? Termina, depois que você terminar, você vai. Eu não fico na ameaça, tá? Então é muito importante vocês perceberem também a comunicação. Qual o melhor aplicativo de monitoramento? Meu amor, eu fiz um post com várias sugestões. Eu aqui em casa eu uso o Live 360 e o Custódio. Mas o mais importante é você ter diálogo, porque como eu trouxe aqui para vocês, eu monitoro o rastreamento, mas é muito mais por proteção e segurança, né, da localização dela. Mas independente do aplicativo, eu faço ela falar para mim onde ela está, o que ela está fazendo. Esse é de localização, de rastreamento. Em relação a conteúdo, eu mesma mostro para ela os conteúdos que ela não pode acessar. E assim, não é que eu vou mostrar coisa, né? Mas eu converso muito com ela, que tem coisas que ela não está pronta para lidar, que não tem maturidade. Se ela tiver curiosidade para ela me perguntar, para a gente acessar juntas, para eu entender se realmente, qual é a dúvida dela em relação a isso. Então, assim, tem vários aplicativos, é importante colocar o aplicativo no celular deles, com o consentimento deles. Eu olho o celular de vez em quando dela, com o consentimento dela, mas é uma coisa que eu fui construindo. É tarde? Não é tarde, a gente consegue reverter isso. Mas é muito mais pelo diálogo e comunicação do que pela imposição. Quando a gente vai, aí, outra dúvida que surge muito. Adolescente fala pra mim que é privacidade. Gente, não, desculpa, não tem privacidade. Adolescente não tem privacidade, tá? Privacidade ele vai ter no dia que ele se sustentar, no dia que ele tiver mais maturidade, no dia que ele tiver adulto. Então, não é nem questão, enquanto você mora aqui em casa, quem manda em você sou eu. Tira essa frase aí da vida de vocês, tá? Porque isso só gera mais conflito aí na relação. Mas não tem privacidade. Não tem privacidade. Nas redes sociais não tem privacidade. Dentro do quarto, pode fechar a porta, mas não trancar a porta. Entende? Não tem. Até porque se algo acontece, de quem é a responsabilidade? É nossa, deveria ser nossa, tá?
Ó, o Family Link é ótimo também, tá? Como sustentar as regras com adolescente que passa 3 dias da semana na casa do pai e lá não tem regras? Ah, e essa pergunta é ótima. Inclusive foi tema da nossa orientação. Meus amores, é assim, ó. As questões de relacionamento não devem ser discutidas com os adolescentes, com os nossos filhos em geral. Na verdade, os combinados têm que ser com, né, os adultos fazem os combinados, quando é possível, e muitas vezes não é possível diálogo combinado. É natural, né? O que eu mais vejo nas relações é que muitas vezes a maior parte da responsabilidade fica para a mãe e a parte boa de diversão, de tudo pode, divertido com os pais. Não é uma regra, mas infelizmente é uma realidade de muitas famílias. E aí, como que a gente lida com isso? Primeira coisa é você, na sua casa, definir as suas regras, mas mais importante que isso é ter muita clareza dos valores e princípios que você acredita que vão guiar a vida dos seus filhos, tá? Então, assim, quando a gente tem muito claro os valores, os princípios da nossa família e que a gente deixa isso claro no dia a dia, não é sobre o que o outro faz, é sobre como eu faço e lido com o que se apresenta aqui que está comigo. Então, o adolescente na minha casa, se eu explico que é importante, terminou de comer, lavar a louça. Se eu explico que é importante sair da escola, fazer as atividades da escola, então se divertir, então relaxar, então fazer as coisas, e ter esse diálogo aberto, de trazer um aprendizado, de incentivar o senso, né, o pensamento crítico das coisas, de entender os benefícios e as consequências das coisas, você não só está trazendo ali o que é importante, negociável para você, para o seu filho, como você está preparando ele para a vida. Por quê? Quando a gente prepara e deixa muito claro para os nossos adolescentes, ensina eles a pensar, ensina eles a entenderem que fazer dessa forma pode até ser legal, mas o impacto disso no futuro, na vida, no dia a dia, na saúde, na escola, vai ajudá-los a avaliar se é realmente importante que seja dessa forma e quais as consequências disso. Então, o ponto é, quanto menos a gente tirar o foco do que o outro deveria fazer e não faz, é a gente estabelecer e se fortalecer naquilo que está nas nossas mãos e que a gente pode fazer. Resumindo, é isso. Eu sou casada, meu marido está aqui. A gente às vezes discorda de algumas coisas. Mas eu trago o meu ponto de vista, ele traz o dele. Então, independente da relação que a gente tem, eu apresento para minha filha, muitas vezes, perspectivas diferentes e ajudo a pensar o que seria melhor para ela. Porque às vezes a gente faz as coisas com o objetivo de afetar o outro, nem pensando no adolescente, tá? Então, assim, infelizmente, a gente vê muita parentalidade de adultos que usam os filhos para afetar o outro. Infelizmente. E dessa forma, o adolescente ele não tem previsibilidade. Então, é aquele adolescente que vai ser mais, vai ficar inseguro em tomar decisões, ou vai testar mais, porque aqui pode, aqui não pode. Gente, é muito confuso isso. Já, a vida deles já é uma confusão, e aí com um pode, com o outro não pode. Então, vamos olhar aqui para o que está nas nossas mãos. Se é você mãe, se é você pai, está aqui preocupado em melhorar a conexão, a relação, o vínculo, trazer um direcionamento, educar de verdade, faça por você aqui o que está ao seu alcance de fortalecer e de preparar o teu filho para o futuro. Porque na medida, é aquela história, sabe? Quando a gente é igual a amizade. Eu vejo que uma amizade não é positiva para minha filha. Eu ajudo ela a pensar se aquilo é bom ou ruim para ela. E, gente, falar de pais, né, falar da mãe para o filho, né, o pai falar da mãe para o filho e a mãe falar do pai para o filho, é falar dele. Ele é leal, ele ama vocês incondicionalmente, eles têm medo do abandono e da rejeição, então não importa
se a pessoa tem caráter, se a pessoa não tem, se a pessoa faz, se a pessoa não faz, os seus filhos vão amar incondicionalmente. É mais forte. Por mais que fale que odeie, que não gosta, eles sentem o medo ou a dor do abandono e da rejeição. Não adianta entrar nessa guerra. O que vale é vocês olharem para o que está ao alcance de vocês e fortalecer isso na vida dos filhos de vocês. Com valores, com princípios, com amor. É aquela história. Eu dou tanto amor para minha filha, e o pai dela também, que ela está com uma referência que ela não vai aceitar menos que isso nas relações dela. Essa é a mensagem, tá? Faça pelos seus filhos de uma forma que ele não aceite menos do que vocês entreguem. Mas para o dia interdito, quem faz a comida é a criança? Eu não entendi aqui. Como assim, fazer a comida? A minha filha já cozinha, tá? E depende do desenvolvimento, da habilidade, da segurança que você tem para isso. Então, assim, até uma certa idade, minha filha não mexia em fogão, ela tinha que chamar gente. E eu explicava o porquê. À medida que ela foi crescendo, hoje a minha filha cozinha. E às vezes a gente faz disso um evento. Eu falo, hoje eu quero que, né, no dia invertido, é ela quem faz o almoço. Eu tô lá, né, supervisionando, mas eu vou ensinando. Eu falo pra ela, você tem que aprender... tem que aprender... Olha lá, ó, estou fugindo escondida. Eu falo pra ela, você tem que aprender algumas coisas básicas, porque você vai pra casa das pessoas, você vai querer viajar, você tem que saber se virar. Então, eu vou te ensinar da melhor forma, senão você vai comer grilo. Eu falo largados e pelados, é isso que você quer? E ela dá risada. Então, assim, vamos aprender aqui a fazer o básico. Faz o básico bem feito, tá ótimo. Você apareceu essa semana pra mim, estou olhando seu Insta e lendo tudo. A sensação que tive é que estou fazendo tudo errado, porque aqui ele tem 16 anos, filho único. Rô, não trabalhamos com certo e errado. Aqui, meu amor, você tem feito o melhor que pode com as condições que tem. E estar aqui olhando para isso tudo é o que vai te trazer aí um novo caminho, um novo jeito de olhar para a relação de vocês, tá? Me chama depois no direct. Muita briga por conta do celular, estou ouvindo ouvindo as músicas que, na minha opinião, são inconvenientes, gira e muita preguiça. Vamos falar sobre isso. Obrigada, meus amores. Gente, eu tô aqui há um tempão e eu tenho uma mãe para atender. Eu falo isso com a minha filha, ela acha que é chatice, a questão de dormir cedo para acordar cedo. Aí você tem que pensar se é negociável ou não e não deixar. Se não é negociável para você, manter firmeza. Eu peço, lava a louça, estende a roupa, recolhe tudo, mas faz com o tablet do lado. Então, gente, vamos falar disso a semana que vem. Esse é meu problema. Trabalho chega às 18, não sei mais o que fazer, combino e ela não cumpre. Não querem conviver em família, sem interagir, ficam nervosos. Vamos falar sobre isso semana que vem, tá bom? TDAH, a gente tem que ter outra forma de lidar. Exemplo, porta do guarda-roupa, quebrou a porta, nunca fez isso. Então, a raiva, né? A gente tem que ensiná-los a direcionar essa raiva. Vai sentir raiva, tá? Meus amores, é isso. Eu vou fazer o seguinte, tá? Que eu tenho que... sobre namoro. Manira, né? Me chama lá no direct, tá? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e vocês me mandam essas questões e eu vou respondendo para vocês durante o dia. Que hoje, gente, a mãe... Tá vendo? Vou ter que lidar com as consequências de não ter cumprido o combinado, porque eu acho que eu atrasei a sessão. Muito bom, meus amores. Quase 2 horas aqui com vocês. Eu vou deixar a live gravada, vou colocar lá no Instagram, no YouTube depois, mas eu vou deixar hoje aqui, tá bom? Beijo, beijo, gratidão. Não vai não, tá tão bom. Sexta-feira que vem a gente tem de novo. Prepara o café, venham, entrem na comunidade, que lá a gente vai conversando bastante, tá bom?
Gratidão. Beijo. Lindas. Teve paz aqui também hoje, viu? Amei, 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 amei. É isso aí, gente. Cuidar dos nossos adolescentes é urgente. Vejo vocês depois. Beijo.